Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, neste Palavras Cruzadas, onde nos vamos debruçar agora num novo estudo que se apresenta até nós agora, baseado no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro muito interessante, vamos aprender muitas coisas sobre a própria pessoa de Jesus, o seu ministério, quem ele é, mas também muitas verdades que devemos pôr em prática na nossa vida para aumentar a nossa fé. Ora, hoje, a acompanhar-me neste estudo está o Dr. Mário Oliveira, que não é nenhum estranho para a maior parte de nós. Olá, Mário, mais uma vez obrigado por a companhia que me faz neste estudo, em apresentar este estudo, que vai ser, sem dúvida, bastante interessante. Ora, antes de começarmos, vamos apenas ter uma pequena oração, vamos inclinar os nossos rostos e vamos orar. Papá do céu, nosso Deus, obrigado mais uma vez por estares connosco e obrigado desde já pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender esta noite mais um pouquinho da tua palavra, para que possamos crescer nela e também dela tirar as verdades que são necessárias para crescermos em Cristo acima de tudo. Obrigado por tudo, Senhor, te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, uma pequena introdução então ao livro de Hebreus, antes de entrarmos nesta primeira lição. O livro de Hebreus introduz-nos logo no primeiro capítulo a pessoa de Jesus, mas de uma forma muito, muito peculiar. Em Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, diz-nos o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ora, a pessoa de Cristo é aqui introduzida, desde já, de uma forma muito, muito precisa. Apresenta-nos um Jesus vitorioso, porque, na verdade, ele é apresentado como sendo o herdeiro de todas as coisas. Ele herdou todas as coisas. Mas, na sua pré-existência humana, podemos dizer assim, apresenta-o também como sendo o agente ativo na criação, ou até mesmo o Criador. Isto é algo que, na verdade, confirma-se também por outros textos na Sagrada Escritura. Podemos encontrar em Colossenses, no capítulo 1, ou em João, no Evangelho, no capítulo 1 também, onde Jesus nos é introduzido como sendo, na verdade, alguém que teve uma participação ativa, se não mesmo principal, na nossa criação e na criação do nosso mundo. Mas mais à frente ainda acrescenta alguns elementos que também são muito importantes na pessoa de Jesus. Para algumas pessoas, Jesus não passa de um profeta ou apenas um bom homem que existiu há 2000 anos atrás. Mas reparem naquilo que nós vamos encontrar no livro de Hebreus, ainda no capítulo 1, a partir do verso 3 e até ao verso 6. Reparem que diz: o qual, falando deste Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Reparem que ele diz-nos, na verdade, que ele é o resplendor ou reflexo, a imagem expressa, como nos diz aqui o apóstolo Paulo, da imagem do próprio Deus. E não só isso, diz-nos também que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ora, se nós formos ao livro de Gênesis, nós sabemos que, na verdade, Deus, quando ele criou, ele disse: haja luz e houve luz. Ou seja, o poder da sua palavra traz energia, traz vida, traz algo a ser, à existência. Ora, este Jesus é, na verdade, aquele que tem o poder da palavra para trazer coisas à existência, como nos é aqui apresentado logo no início do livro de Hebreus. Ora, a partir do verso 4, agora até o verso 6, rapidamente, diz-nos que feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, nós aqui encontramos um elemento que é muito, muito precioso. Mais uma vez, Jesus criou com o poder da sua palavra ou da sua autoridade. E aqui agora, nesta parte final, diz-nos que Jesus é adorado por anjos. Anjos, seres perfeitos e seres sem pecado. Ora, nós encontramos hoje no mundo alguns amigos cristãos que, na verdade, acham que Jesus, na verdade, não é bem Deus, ou se é um Deus menor, e é um Deus que não deve ser adorado. Mas como é que isso é possível se nós aqui neste mesmo texto sabemos que o próprio Deus dá ordens aos seus anjos, seres perfeitos, mais uma vez, e sem pecado, de que eles devem adorar este Jesus? Reparem que se Jesus não é Deus, então os anjos pecaram porque adoraram alguém que não merece adoração. E a palavra de Deus não está errada, pois não? Então, Jesus, agora vamos ver,
que, enquanto Deus, tem um trono, na verdade, universal, ou seja, tem poder jurídico no governo celestial. Reparem que no verso 7 diz-nos que, quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e dos seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz: ó Deus, reparem só, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ou seja, temos aqui várias declarações que são extremamente importantes. Mais uma vez diz-nos então que há uma declaração do território de Cristo. Esse território que nos é apresentado agora no verso 10 diz-nos: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Então, este diálogo que nós encontramos aqui, na verdade, vai classificar Deus e vai também mostrar que Jesus tem uma afinidade especial com o próprio Deus, que o classifica como sendo também ele próprio Deus. Em lado nenhum neste diálogo nós encontramos Jesus a ser classificado como alguém menor ou como um Deus menor, mas um Deus que tem toda a autoridade, que tem jurisprudência inclusivamente e que tem um lugar central no governo celestial. E é por isso que nos diz aqui, logo no verso 8, que Deus, falando do seu Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste não por algum tempo, mas pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ou de poder, digamos assim, é o cetro do teu reino. E finalmente, uma última dimensão nós encontramos aqui, então, quando há esta declaração do território de Cristo, diz-nos basicamente que Jesus reconquista assim este território por ele criado. Sim, porque o nosso planeta foi em tempos, enfim, um território que era puramente só e apenas de Deus. Infelizmente, com a entrada do pecado, Jesus foi aquele que se ofereceu como resgate para comprar de novo um território que deveria ter sido dele sempre desde o início. E aí encontramos então este Deus vitorioso na pessoa, personificado na pessoa do seu Filho, um Filho que na verdade é adorado pelos anjos. Porquê? Porque é a expressa imagem do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos na Sagrada Escritura. Na verdade, meu querido Mário, nós temos aqui uma imagem extraordinária deste Jesus que nos é completa depois, que nos vai ser completa também, não só pela pessoa de Jesus, mas também pelo ministério que ele hoje continua a fazer após a sua morte. Não é verdade, Mário? Muito bem, exatamente essa introdução, pastor, foi muito importante, porque, de facto, de uma forma extraordinária, Paulo demonstra que Cristo é o Criador. E se é o Criador, ele está numa situação de igualdade para com Deus. Amém. E Paulo aqui, e nós dizemos Paulo porquê? Porque, embora esta discussão da autoria, a Bíblia não nos refere quem é o autor da carta de Hebreus, e é uma discussão teológica debatida há muito tempo, quem é o autor, mas pelas características da escrita, pela maneira como ele a apresenta, pela sabedoria expressa nas descrições que o autor faz do próprio Cristo, pois bem, tudo indica que terá sido Paulo o autor. Em primeiro lugar, saber quem é o autor para nós, enfim, é importante de alguma maneira. E depois, para quem é que se dirige esta carta, será aquilo que também na introdução importa saber, ou importa dizer. Nós dizemos que, e normalmente considera-se que esta carta foi escrita para cristãos de Roma, habitantes de Roma, e provavelmente no tempo em que o imperador Cláudio terá feito sair o decreto de expulsar os judeus e os cristãos da cidade. Pois bem, e por isso mesmo Paulo começa aqui por referir, e nós vamos na lição começar por estudar isso, que os cristãos a quem a carta se dirigia, eles estavam a viver uma situação problemática e de crise. Porquê? Porque estavam a ser perseguidos, estavam muitos deles presos, e Paulo vai escrever-lhes e vai dar-lhes indicações naquilo que é, digamos, a vida, e que nós hoje adaptamos também à nossa realidade, evidentemente, quando sabemos que este livro vem para nós, traz uma atualidade doutrinária muito, muito importante. Sem dúvida. E esta razão tem que ver exatamente com para quem ele foi escrito e nas circunstâncias em que isso ocorre. Ora está. Circunstâncias estas, Mário, que na verdade Paulo estava bastante familiarizado, porque
Paulo também passou duros períodos do seu ministério, também em prisão, sob perseguição, exatamente, dentro de um contexto político que, na verdade, o Império Romano não era propriamente favorável, nesta época, principalmente aos cristãos, e mesmo, até mesmo em relação aos judeus, não é? E neste caso, Paulo acabava por juntar os dois, que basicamente eram perseguidos terrivelmente durante estes tempos tão difíceis para os cristãos que ali viviam, principalmente na zona de Roma. Muito bem. Nós começamos por ver na lição do domingo que esta audiência tinha sido, as boas novas da salvação lhes tinham chegado não diretamente pelo próprio Cristo, porque eles já não eram, enfim, contemporâneos de Cristo, já não foram, estamos numa geração, digamos, à frente, e terão sido os apóstolos, os primeiros evangelistas que chegaram, que lhes trouxeram as boas novas da salvação, não é? E nós sabemos que esta primeira etapa do início do cristianismo foi cheia de grandes testemunhos, do derramamento de dons espirituais, não é? De curas milagrosas, de exorcismos, e isso trouxe à Igreja um movimento enorme, um movimento de grande crescimento e um movimento realmente espetacular. Agora estávamos numa fase em que aconteciam os problemas. E Paulo escreve para esta comunidade, escreve a propósito destas situações, exortando os irmãos para a luta e para a situação de uma palavra que aparece muito, que é o opróbrio. O opróbrio que eles viviam, porque o opróbrio é uma palavra que, enfim, que não é muito comum e que nós podemos, enfim, de alguma maneira considerar que o opróbrio é uma vergonha pública, é uma exposição de uma situação vergonhosa, digamos, a nível social. E os cristãos estavam a viver, muitos deles, essa situação de opróbrio, porquê? Pela crença, pelas suas convicções e pelos seus comportamentos também. Eram de alguma maneira escorraçados pela sociedade que os considerava, que se sentia de alguma forma ameaçada pelo comportamento cristão. Sem dúvida. E é esta sociedade que depois vai tornar a vida difícil aos cristãos. E o apóstolo Paulo fala em textos em que ele diz que lembrai-vos dos dias passados em que depois de seres iluminados suportaste grande combate de aflições, não é? Exatamente. E estando expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Era o texto que o apóstolo Paulo referia sobre a situação que eles viviam, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E, portanto, eu acho muito interessante, Mário, se me permite, que nesta mesma lição de domingo, basicamente, o autor como que explica que há como que um desligar quase assim, porque como o Mário disse muito bem, Deus manifestou-se muito de uma forma sobrenatural exatamente nesta época. Já mencionou exatamente, o Espírito manifestou-se de uma forma tremenda entre os apóstolos no dia de Pentecostes, nós sabemos, e a partir daí, de facto, houveram vários milagres que trouxeram muita convicção exatamente a algumas destas pessoas. Mas dá a impressão que, de repente, há um desligar, digamos assim, como que um esquecimento daquilo que Deus havia feito, em particular nas suas próprias vidas. E é por isso que até mesmo o próprio autor acaba por nos desafiar a perguntar: qual é a tua história de conversão? Será que nós também temos esta tendência de nos esquecer daquilo que Deus fez por nós no passado, a forma como nós primeiramente viemos a Deus e tudo mais? E porquê que isso acontece? Por vezes até por causa das aflições da vida, por causa das preocupações, mas neste caso até parece haver um outro elemento, que é o elemento, se calhar, da vergonha, porque debaixo de perseguição, muitas vezes parece que temos uma certa dificuldade em assumir aquilo que no nosso coração existe. A palavra de Deus diz-nos em João capítulo 16, no verso 8, que na verdade o Espírito Santo é aquele que traz convicção do pecado, da justiça e do juízo. Agora, com debaixo dessa convicção, nós podemos fazer muitas coisas, e uma delas é inclusivamente rejeitar essa voz e esconder essa voz para fazermos de conta que na verdade essa voz não fala connosco. E de maneira que, caro Mário, dá a impressão que há aqui de facto este desligar a certo momento, não é? E que este esquecimento, que eu diria que é um esquecimento forçado, digamos assim, daquilo que Deus já havia feito nas suas vidas para prosseguir essa obra, e é exatamente nesse quadro que de facto o livro de Hebreus vai acabar por aparecer, e o apóstolo Paulo parece chamar a atenção exatamente para esse aspecto. Exato. É interessante as palavras de exortação que o apóstolo de facto
que o apóstolo de facto escreve, não é verdade? Verdade, Quando ele diz que, portanto, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Exatamente. Mas se padeces como cristão, não tem vergonhas. Antes glorifica a Deus neste nome. O texto é muito interessante. Levar o opróbrio de Cristo, levar esta vergonha, significava apenas identificar-se com Cristo, não é? E suportar esta vergonha, esta violência que este comportamento implicava. É interessante que a animosidade pública que existia na sociedade romana contra os cristãos era o resultado dos compromissos que os cristãos tinham diferentes daquilo que era o comportamento da sociedade romana, não é? Sem dúvida. E nós vemos que há um escritor famoso neste período, um escritor que é um historiador muito conhecido e muito considerado, que era Tácito, que ele considerava os cristãos culpados de ódio contra a humanidade. Vejam bem a que tipo de situação chegava a análise da sociedade romana em relação ao comportamento cristão. Eles eram, os cristãos, culpados de ódio contra a humanidade. É uma coisa... Sem dúvida nenhuma. É interessante, Mário, que este texto, aliás, o próprio Mário já o mencionou, que é o texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, no verso 33, quando nos diz, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Eu tenho a impressão, até mesmo, não sei, caro Mário, se concorda comigo, que o apóstolo Paulo aqui dá a impressão que ele abre um pouquinho mais o leque daquilo que eles conseguem ver, porque muitas vezes quando estamos a passar por uma tribulação, por uma dificuldade, um problema, temos muita dificuldade em ver além do problema. Procuramos solução e não encontramos e ficamos sem saber exatamente o que fazer. Provavelmente muitos destes cristãos encontravam-se em circunstâncias semelhantes, com dificuldade em ver aquilo que havia além exatamente da tribulação. E então o que ele diz aqui é que, quando diz fostes feito espetáculo, como que diz, as vossas circunstâncias, na verdade, podem ser usadas para mostrar a outros a vossa perseverança e o poder de Deus em vós, em meio à tribulação e em meio às dificuldades e em meio aos problemas. Na verdade, a palavra espetáculo aqui neste texto é muito interessante, porque basicamente faz referência a um espetáculo de teatro, ou um drama que tem lugar num palco onde as pessoas vão ver de facto uma peça de teatro. E é exatamente isto, porque era uma linguagem que era muito familiar aos romanos, que estavam habituados a ver os espetáculos, fosse no Coliseu ou outros. Muitos desses espetáculos eram espetáculos terríveis, obviamente, mas estavam habituados a esta linguagem, digamos assim, e eles agora colocam-se, ou digamos que Paulo coloca-os quase que no centro do espetáculo, dizendo, vocês estão a ser olhados e vigiados, e Deus está a usar-vos exatamente para mostrar que, mesmo em meio às aflições, vocês vão sobreviver, vão ser fortes, vão ser vitoriosos em meio às tribulações da vida que estão a passar neste momento. E ele refere um texto muito interessante, que eu achei muito interessante, aquele texto muito conhecido, pois mesmo naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Portanto, sem dúvida. Amém. Quando a pessoa passa por uma dificuldade, por uma provação, podemos ter a certeza que Cristo passou por uma situação semelhante sem ter tocado com tudo. E ele é poderoso para nos socorrer nessa aflição. Isso é um texto que às vezes nos pode dar, de facto, em momentos especiais, nos pode dar muito, muito conforto. Sem dúvida, Mário. E eu até faria uma pergunta, e até vou fazer a pergunta aqui ao meu querido Mário, ao meu querido ancião, porque nós, por vezes, quando passamos estas dificuldades, temos uma tendência para esquecer que Cristo, como nos diz, aliás, no próprio livro de Hebreus, que Jesus passou por todas essas coisas, foi tentado em todas as coisas, não é verdade? Mas nunca pecou. E isso faz com que ele seja mais hábil ainda por cima para nos compreender em meio à dificuldade, em meio à tribulação que nós passamos, não é verdade? Mas porquê é que o ser humano tem dificuldade em compreender isto? Não sei se alguma vez pensou nisto, não é, meu querido Mário? É verdade, mas nós somos assim, somos fracos. E nós temos o exemplo, e a lição fala, por exemplo, do exemplo tremendo, que é o exemplo de Elias, um homem que fez, enfim, uma coisa extraordinária perante os 400 sacerdotes de Baal, e de repente
depois dessa vitória tremenda, depois Exatamente. de passar por um processo talvez de cansaço físico, Sem dúvida. correu, etc., ele fica completamente exausto em termos Exatamente. psicológicos, em termos físicos, e ele vai ser praticamente pé da morte. Enfim, é um homem que Exatamente. passa do alto, do pico da maior satisfação para Sem dúvida. a maior depressão. Sem dúvida. É uma coisa Sem impressionante. dúvida. Sem E depois dúvida. vemos como é que Deus o trata, não é? Quer dizer, Sem depois dúvida. vemos como é que Deus o vai buscar, como é que Deus se aproxima Ora, aí dele. está. E vemos um Deus misericordioso, vemos um Sem Deus dúvida. compassivo, vemos um Sem Deus dúvida. que vai ter com Elias e lhe pergunta: Elias, o que é que fazes aqui? O que é que estás a fazer? O que é que se Exatamente. passa contigo, Elias? Como um amigo, Exatamente. como aquela pessoa que nos põe o braço no ombro quando nós estamos a passar por dificuldade. E vemos este Exatamente. Deus que é exatamente assim connosco e que, enfim, estes exemplos são postos na Escritura exatamente para nós podermos sentir esse conforto Sem em dúvida. momentos de igual depressão Ora, aí está. espiritual, etc. Eu Claro, acho muito claro. interessante este Claro. mal-estar que é posto aqui na lição de terça-feira, que quando nós imaginamos que Cristo sofreu tudo o que nós podemos sofrer nesta terra, que passou por todas as provações e, portanto, nos conhece e conhece a situação em que nós nos encontramos e que está ao nosso lado para nos apoiar e para Sem nos dúvida. ajudar a sair daquelas depressões que Satanás nos põe no nosso caminho permanentemente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino, Mário, que esta linguagem que o Mário, como médico, isto deve ser bastante familiar. Aliás, Ellen White, ela diz mesmo no texto, que na citação que nós encontramos exatamente na lição de terça-feira, ele diz que a depressão se apoderou dele. Esta, exatamente, estou a citar exatamente o que ela diz ali. E de facto, nós muitas vezes podemos ficar em situações em que nos sentimos de facto fechados dentro de uma caixa, digamos assim, e é exatamente isso que estranhamente vai acontecer com Elias, porque nós pensamos em Elias, pensamos num homem forte, um homem de fé, um homem vitorioso, um homem, vamos lá ver, um homem que, segundo a sua oração, Deus fez descer fogo do céu à terra, não é qualquer coisa, não é? Mas é muito interessante exatamente aquilo que logo a seguir se vai passar, e nós encontramos essa história, portanto, em 1 de Reis, no capítulo 19, onde nos diz depois a partir do verso 5 que ele depois foi dormir debaixo de um zimbro, e depois mais tarde diz que havia à sua cabeceira um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou uma segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Ou seja, como que o anjo, em resposta àquela condição psicológica em que Elias se encontrava, ele vai fazer duas coisas: vai alimentá-lo, vai dar-lhe repouso, e depois uma última coisa vai levantá-lo para lhe dizer: está na hora de voltares à ação. Muitas vezes a ação é a resposta àquela letargia psicológica em que nos encontramos, porque não conseguimos ver além das dificuldades que nós atravessamos. Ou seja, por outras palavras, digamos que, e Ellen White diz isto, e vou apenas citar rapidamente, ela diz no mesmo livro, ela diz: na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Mário, todos nós passamos por isto num momento ou outro da nossa vida, não é, meu querido? É verdade. E por vezes, temos que admitir, é difícil, mas ainda mais extraordinário do que isto é aquilo que Deus depois vai fazer, e o meu querido Mário já mencionou isso, é que a partir do verso 9 de 1 de Reis, capítulo 19, há esta pergunta. Deus aproxima-se dele e pergunta-lhe o quê? O que é que fazes aqui, Elias? O que é que fazes aqui? E ele vai fazer esta pergunta exatamente duas vezes. O que é que fazes aqui, Elias? Uma primeira vez, ele deixa Elias responder, de facto, e ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele queixa-se um bocadinho, não é? E é interessante que, mais à frente, então, Deus vai lhe mostrar que Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, Deus não está na violência, mas uma voz mansa e delicada, diz-nos no verso 12, é de onde se ouve a voz do Senhor. E é interessante que logo a seguir a isso, então, é quando se ouve esta segunda vez, Deus lhe perguntar: então, agora diz-me tu, então, Elias, o que é que fazes aqui? E o que é interessante, Mário, é que Elias vai dizer exatamente a mesma coisa que disse antes, mas claramente diz de uma forma diferente. Ou seja, o tom da voz com que é diferente. Sim, ele reconhece: estas são as circunstâncias, mas o Deus poderoso que esteve comigo no Monte Carmelo ainda está comigo, apesar das circunstâncias serem as mesmas. E então o Senhor lhe diz, finalmente no verso 15, já terminando, diz assim: então agora vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria. Ou seja, por outras palavras, volta ao trabalho, porque eu estarei contigo e tu não estavas sozinho, tu não estás sozinho.
Então o que é que afinal de contas Elias não sabia no meio de tudo isto? Ele não sabia aquilo que está depois mais à frente no verso 18, em que diz, também eu fiz ficar a Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ou seja, pois, ele não estava sozinho. não estás sozinho, exatamente, não estás sozinho humanamente falando, lá está, mas acima de tudo, Mário, nós não estamos sozinhos, temos um Deus que está sempre presente, amém? É muito interessante esta temática da depressão. A depressão é uma coisa extraordinária que me tem sempre incomodado ao longo da minha vida, mesmo como médico, porque nós quando vemos um doente deprimido, temos tendência a racionalizar e dizer, mas porquê é que estás deprimido? Porquê é que tens este problema? Porquê? E realmente, como com Elias, não há uma explicação racional. Ele não poderia dizer, eu estou assim porque Deus não me assiste, porque Deus tinha acabado de o assistir. Eu estou assim porque Deus não me ouve, Deus tinha acabado de responder à sua oração. Portanto, reparem, não há, digamos, um mecanismo racional para a depressão. Sem a depressão é uma tristeza sem explicação. Exatamente. Que é uma doença de facto, e é uma doença, e quem é que é o autor da doença? Nós sabemos que é Satanás. E Satanás conhece-nos bem e procura os momentos adequados para instilar em nós o sentimento da desvalorização, o sentimento de que estamos sozinhos, o sentimento de que Deus não quer saber de nós, de que Deus não pode perdoar o nosso pecado, etc. E tudo isso são fatores que levam a que nós possamos entrar em depressão. Sim, e muitas vezes temos uma vida perfeita, entre aspas, temos uma vida sem problemas, temos uma vida abençoada por Deus e mesmo assim caímos em depressão. Então é preciso voltarmos à base, voltarmos ao estudo da palavra, voltarmos à convicção de que Deus está presente, embora muitas vezes pareça longe, não é? Esta foi a experiência de Elias e pode ser a nossa experiência. Sem dúvida. Só para terminar esta parte aqui, esta secção, Mário, é interessante que a única diferença que existe no texto, evidente em 1 de Reis, no capítulo 19, falando da experiência de Elias, é que a primeira vez que Elias se queixa, ele está numa caverna. Mas a segunda vez que ele se queixa, Deus diz-lhe, vem cá para fora e vem ver o que é que se passa cá fora. Vem ver a ação de Deus, vem ver aquilo que eu sou capaz e vem ouvir a minha voz. E então é fora da caverna que então Elias vai receber novamente aquele convite. Então, agora diz-me, o que é que estás aqui a fazer? E então é aí que ele vai ser capaz de responder e de compreender que os planos de Deus são de facto muito maiores do que os nossos. Muito bem. O nosso tempo está a avançar e no texto de Hebreus, como resumindo aqui o texto de quarta-feira, diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Portanto, importa, e o apóstolo Paulo fala muito disto, da necessidade de nós voltarmos à palavra, nós voltarmos às promessas que temos, de nós não nos esquecermos, nos apegarmos a ela para não nos desviarmos delas. É um pouco aquilo que no trimestre passado estudávamos em Deuteronômio, não é verdade? É o facto de nos pegarmos à verdade, pegarmos à palavra, pegarmos àquilo que é repetido, ensinarmos isso aos nossos filhos e tal, para que isso fique gravado nos nossos corações e faça parte do nosso comportamento. É essa, digamos, o remédio para nós perseguirmos o caminho, continuarmos o caminho sem desvios e sem voltarmos para trás, sem cair. Sem dúvida. E na certeza de que as promessas que Deus nos faz, sem dúvida nenhuma, serão cumpridas. E há muitos jovens hoje que perdem um bocadinho, talvez isso de vista, não é? Mas que quando nós cultivamos exatamente essa certeza neles, porque afinal quando vivemos num mundo que falha constantemente, não é? Líderes falham, tudo falha à nossa volta, mas Deus não falha nas suas promessas. E é aí que nesta dimensão nós podemos confiar que Deus, nas suas profecias que Ele nos revela através da sua palavra, Ele mostra-nos que na verdade, acima de tudo, Ele está ao controle dos eventos do mundo e Ele estará certamente ainda ao controle daquilo que se passa à nossa volta, ainda que pareça estar a fugir do controle humano. Exatamente. Depois, como em conclusão, nós voltamos ao início do capítulo 1 e vemos uma expressão muito interessante que é nestes últimos dias, não é? Nestes últimos dias. O apóstolo Paulo começa este livro como se estivesse a falar para nós, para a geração dos últimos tempos, para a geração da segunda vinda de Cristo. Nestes últimos dias, portanto, Deus falou-nos por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, etc. O texto que o pastor já disse. E ele estava a falar para a sua congregação de Roma e afinal estava a falar dos últimos dias. Portanto, de uma forma, digamos, profética, este livro é encaminhado para nós, para a última geração, para a geração dos tempos do fim.
e ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, é o que ele mais tarde diz em Hebreus 10:37, não é verdade? E depois anima-nos a dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Portanto, vejam como o apóstolo Paulo aproveita esta, digamos, esta carta que é ditada ou escrita ou como um sermão, como diz o autor, não é? Para o seu público, para o seu público-alvo, que era o público hebraico de Roma, e como, de alguma maneira, de uma forma profética, a encaminha para o nosso tempo e para a nossa geração. Sem dúvida. É interessante que nesta lição, que já estamos a em quinta-feira, parece terminar, diz-nos que o autor, que é interessante que em todo o documento Paulo compara, como disse o Mário muito bem, a sua audiência com a geração do deserto que estava bem diante da fronteira de Canaã, pronta para entrar na terra prometida. E eu acho exatamente que é exatamente aqui que nós podemos ver o sumo, digamos assim, deste livro de Hebreus, e que vamos estudar certamente ainda mais durante este trimestre. Que nós, assim como aquele povo estava à beira de entrar na terra prometida, nós hoje encontramos ali já, pertinho de atravessar exatamente essa barreira que nos separa ainda da terra que nos está prometida. Não é Canaã mais nesta terra, mas é a terra prometida que Cristo nos prometeu que iria preparar para cada um de nós. E com isso, Ele quer que nós absorvamos esta certeza quando nos diz, em Hebreus capítulo 10, verso 37, portanto, ou por enquanto, e aquele que vem virá e não tardará. E este sentimento de urgência, meu querido Mário, penso que muda muito dentro do nosso coração. Faz-nos compreender mais uma vez a nossa fragilidade enquanto seres humanos, que aqui estamos sujeitos à morte, à doença, às pandemias, não é, Mário? Mas também estamos sujeitos a uma esperança que ninguém nos pode roubar. E é uma certeza de que Cristo voltará muito, muito em breve. E essa é de facto a promessa que sobrepuja tudo o resto que nós vivemos nesta vida. Ok, possa ser essa a nossa esperança, é o meu desejo, para mim e para nós todos. Sem dúvida, Mário. Mário, queres fazer a última oração? Posso convidar para fazer a oração? Com certeza. Ó Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, estamos agradecidos pelo estudo da Tua Palavra, Senhor, pelo conhecimento da mesma e pela esperança que Tu nos dás e que nos transformas os nossos corações, porque sabemos que estamos a ver dias difíceis, dias muito complicados, com muitos problemas, mas sabemos que Tu estás presente e que Tu nos ajudas nas nossas quedas, nas nossas depressões, como ajudaste Elias, porque Tu passaste por todos os problemas e conheces bem a raiz de todos os males. Ó Senhor, guarda-nos e protege-nos, são estes favores que te peço nesta hora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Mário, por este momento agradável. Obrigado, e a todos os nossos ouvintes. Um bem-aja para todos vós, sejam abençoados pela palavra de Deus. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apresse esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chega,
vem logo, Senhor. Ah.